Para fazer esse pássaro, nós vamos precisar de fio, pode ser qualquer marca, eu vou usar esse fio aqui. Essa é a cor 4448, tijolo. Agulha 3 milímetros, se quiser um passarinho um pouquinho menor, usa 2,5. Eu vou usar 3, porque para ele ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Ele deve ter, ó, ele cabe na palma da mão, ele ficou um pouquinho grandinho, mas se vocês quiserem menor, usa agulha menor. Uma agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos, né? Tesoura, uma argola para fazer chaveiro, quem for fazer chaveiro. Eu vou usar esse fio aqui de bordar para fazer os olhos, porque esse que eu vou ensinar no vídeo é com os olhos bordados. Caso vocês queiram colocar olho de trava de segurança, vocês podem usar tamanho 7 ou 8 milímetros. Sobrinhas de fio laranja para fazer aqui o biquinho dele. E fibra siliconada para encher. Vamos iniciar fazendo um nozinho aqui na linha. Esse nozinho, na verdade, nada mais é do que o anel mágico que a gente vai começar fazendo. Então, a gente faz um nozinho simples, desse jeitinho, ó. Deixando sempre uma sobrinha, desse jeito. Para que o anel funcione, esse fio aqui do novelo, que é esse que tá aqui, ó. Ele tem que estar passando por cima desse anel. Repare que aqui formou um anel, né? Através do nó que nós fizemos, formou um círculo aqui, certo? Só que esse fiozinho aqui, ó, ele tem que estar por cima desse e não por baixo. Repare que aqui ele tá por baixo. Então, assim, ele não vai funcionar se você for fazer o anel. O que que você tem que fazer? Somente virar ele assim, ó, virar pro outro lado. Para que esse fio passe por cima dele, ó. É só a posição mesmo que do nó. Então, você vai introduzir a agulha dentro desse círculo, puxar o fio, ficar desse jeitinho assim, ó, na agulha, laça o fio do novelo e faz o nozinho. Aqui nós já demos um nó inicial no nosso anel mágico, pra gente colocar os pontinhos baixos dentro desse anelzinho aqui. Então, eu já dei um nozinho, e aqui dentro eu vou botar mais 6 pontinhos baixos, ó. 1, 2... 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontinhos baixos dentro, vou puxar aqui a perninha, ó, ele já fechou, já formou aqui um círculozinho. Aí, eu venho aqui naquele primeiro pontinho baixo e vou fazer um aumento. O que que é um aumento? São 2 pontos no mesmo lugar, ó. Tô fazendo o primeiro, volto nele no mesmo lugar e faço outro. Então, aqui eu já tenho meu primeiro aumento, né? Que agora a gente vai trabalhar em voltas contínuas. Então, fizemos o anel mágico, 6 pontos dentro. E na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. No final, aqui, a gente precisa ficar com 12 pontos. Aí, eu vou colocando 2 pontinhos, ó, dentro de cada pontinho aqui de base. Aí, no caso, quem for iniciante, para que não se perca, né, aí no meio do trabalho, vocês podem colocar um marcador de pontos ou uma linha de uma outra cor, para vocês marcarem aí o início, para vocês não se atrapalharem. E aí, aqui, ó, vou botar aqui um fiozinho, desse jeitinho. Então, aqui foi o início, onde eu fiz meu primeiro aumento, né? Aqueles 2 pontinhos juntos, aí onde eu coloquei essa linha. E aí, agora, a gente vai continuar fazendo 2 pontinhos no mesmo lugar, 2 aqui, enfim, até chegar lá naquele fiozinho que a gente colocou, e a gente vai conferir para ver se tem os 12 pontos que a gente precisa aqui, né, na segunda carreira. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né? Que é esse aqui, ó, onde já tá aqui. Aqui já somos 12. 11, 12, prontinho. Então, a gente vai agora botar o fiozinho pro lado de cá. E vamos começar a próxima carreira, a terceira carreira. Já vou fazer um ponto aqui sozinho, né? Lembra que eu fiz 6 aumentos, onde eu fui fazendo 2 pontinhos em cada buraquinho. No final, me restou aqui 12 pontos. Agora, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, eu já fiz um ponto sozinho, aí agora eu vou passar o fiozinho colorido pra cá, pra eu marcar onde eu estou. Um ponto sozinho. E no próximo, eu faço 2 pontos. Então, aqui a gente vai trabalhar um ponto sozinho e 2. Aí, agora, no próximo faço 1 e no seguinte faço 2. Isso por 6 vezes. No final aqui da terceira carreira, a gente fica com 18 pontos. Então, um ponto sozinho, aí no próximo faço 2, ó. 1, 2.
nesse aqui sozinho, no próximo, 1, 2. Nesse aqui sozinho, no próximo, 1 e 2. Esse aqui sozinho e o próximo 2. Aí, vamos conferir aqui pra ver se já tem os 18 pontos que a gente precisa. Certinho, tem 18 pontos. Então, agora a gente faz um ponto aqui, já passo por a linha colorida, pra saber que a gente vai terminar a carreira seguinte aqui, né? E agora, a gente trabalha da seguinte forma, a gente faz 2, né? Pontos sozinhos e um aumento. Então, aqui eu já fiz 1, vou fazer mais 1. E no seguinte, eu faço 2. Aí, eu faço um ponto sozinho, aí no seguinte, outro ponto sozinho, e no próximo, eu faço 2. Lembrando que essa aqui já é a 4ª volta. Um ponto, depois um ponto, e no próximo, 2. Um ponto, no próximo ponto, e no outro, 2. Lembrando que no final aqui, a gente precisa ficar com 24 pontos. Então, vou continuar aqui, ó, fazendo 2 pontos sozinhos e um aumento. Agora, eu vou fazer 1, 2, e vamos conferir aqui se bateu os 24 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certinho. Agora, a gente vai pra nossa 5ª carreirinha. Na 5ª carreira, a gente faz 3 pontos e um aumento. Então, eu vou começar a fazer o primeiro ponto aqui, ó. Um ponto, aí eu vou botar a linha de novo aqui dentro, né? Pra eu saber que sempre que eu chego aqui, eu finalizo. E agora, eu vou fazer mais 1 e mais 1. Aí, no seguinte, faço 2, ó. Vamos lá, um ponto sozinho, 2 pontos sozinho, e o terceiro sozinho. Aí, no próximo, eu faço 2. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho, e no próximo, faço 2. Um ponto sozinho, 3 vezes. 1 e 1. E no próximo, faço 2. Um ponto sozinho, sozinho e sozinho. E no próximo, eu faço 2. E tô chegando já aqui no final. 2, 3, aí vou fazer agora, finalizar com um aumento. Eu preciso ficar aqui com 30 pontos. Então, vou conferir aqui. Deixa eu contar novamente. Certinho, tenho 30 pontos. Agora, na 6ª carreira, o que que a gente vai fazer? Nós vamos repetir esses 30 pontos. Então, não vai ter aumentos, né, aqui nessa carreira. A gente vai somente repetir aqui os 30 pontos, fazendo ponto em cima de ponto, ó. Um pontinho em cada ponto de base. Então, aqui não tem aumento. Somente repetição dos pontinhos, certo? Na carreira 6. Continuar aqui e volto com vocês. Agora, terminei aqui, né, de fazer a carreira 6, onde eu repeti a quantidade de pontos que tinha, agora eu vou para a 7. Na 7, eu vou fazer 4 pontos e um aumento, ó. Para que a peça não fique cheia de pontos, né, nos aumentos, então, eu vou fazer 2 pontos. Então, eu vou fazer metade, né, como a gente teria que fazer 4 pontos e um aumento, então, eu faço 2 pontos e já faço o aumento. Nessa primeira vez aqui, ó, então, eu faço 2 pontos, aí aqui eu já faço um aumento, só pra tirar esses cantos, ó.
E aí, faço os outros 2 pontos que estão faltando. E aí, aqui eu faço de novo, né? 1, 2, faço mais 2 pontos sozinho. E agora, faço um aumento. Então, a gente vai andar 4 pontos e um aumento. Lembra que a gente tava fazendo 3 pontos sozinhos, depois fazia 2, né? Então, agora a gente vai andar 1, 2, 3, 4, depois faz 2. E aí, vou fazer isso até o final aqui, ó. 1, 2, 3, 4, e agora eu faço o aumento, que é 2 no mesmo lugar. Só no início, que ao invés de eu fazer 1, 2, 3, 4 e fazer 2, eu faço 1, 2, aí já faço os 2 aqui, e depois faço 1, 2, o restante desses 4, entendeu? Que é pra não... Quando eu faço isso, eu vou tirar os aumentos sequenciais das demais, né? Que a gente vai fazer, para que ele não fique um em cima do outro. Porque se o aumento ficar sempre um em cima do outro, ele vai criando uma ponta, vai fazendo pontas aqui, ó. Então, para que fique arredondadinho, a gente faz essa jogada no início. Mas aqui continua normal, fazendo 1, 2, 3, 4, e aí aqui vem e aumenta. Aí, continua. 1, 2, 3, 4, e aqui faço um aumento. 1, 2, 3, 4, e aqui faço um aumento. 1, 2, e aqui a gente vai contar para ver se tem os 36 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 certinho. Bem, finalizei aqui a minha 7ª carreira, onde eu fiquei com 36 pontos. Agora, da 8ª, a gente vai repetir 8 carreiras aqui com esses 36 pontos. Não vai ter mais aumento. Então, a gente vai fazer mais 8 carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer agora mais 8, repetindo aqui essas carreiras. Então, vai ser a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vai ser da 8 até a 15, repetindo aqui esses pontos, né? Que é pra dar aqui essa profundidadezinha aqui, ó, do corpinho. Tá vendo? A gente vai fazer essa parte aqui dele. Então, eu vou repetir aqui, gente, não tem segredo não, é só repetir aqui os pontos, não vai haver mais aumentos. Serão somente repetições, né? Aqui, ó, vamos somente repetir os pontinhos. Por 8 carreirinhas. Então, eu vou dar sequência aqui. E assim que eu fizer essas 8 carreiras, eu volto com vocês pra gente ir para as próximas etapas aqui do nosso pássaro, ok? Pronto, pessoal, fiz aqui as 8 carreiras, né? Repetindo aqui os 36 pontos. Ó, repare que aqui tem aquela pontinha do fio que a gente deixou inicialmente. A gente pode fazer aqui como se fosse umas peninhas na cabeça do passarinho. Lembrando que isso daqui, para quem vai fazer ele como chaveiro, talvez não apareça tanto, mas se você for fazer para colocar de enfeite, enfim, alguma coisa assim, ele fica bonitinho, né? Que ele vai formar aqui como se fosse o cabelinho do passarinho. Passar o fio lá pra dentro de novo. Só pra ele ficar firme. Ó.
Aí vai ficar depois um fiozinho aqui. O ideal é que a gente bote mais um, pra ele ficar como se fosse umas peninhas aqui né? Umas penugenzinhas. Enfim, eu vou cortar aqui pra ele ficar menor, pra não me atrapalhar. Vou tirar já esse marcador aqui amarelo, vou só cortar aqui, ó. E aqui a gente pode dar uma desfiadinha nesse fio, pra ele ficar como se fosse umas peninhas aqui na cabeça dele. Assim, ó. Pronto, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos começar a diminuir, né? O bordado do olho a gente pode fazer depois. Se fosse colocar o olho de trava, já era o momento de colocar agora, né? Antes de fechar, né? De fazer o fechamento. Então, vocês iriam posicionar aqui, ó, na altura, deixa eu só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entre a carreira 9 e 10, vocês colocariam, né? Os olhinhos, né? Entre a 9 e a 10, com 6 pontos de espaço entre um olho pro outro, certo? Como nós vamos bordar, então, depois a gente pode fazer isso lá no final. Vamos continuar aqui fazendo as diminuições, né? Ou seja, vamos iniciar as diminuições pra gente fechar aqui o nosso passarinho. Então, agora eu vou fazer aquilo que eu tava fazendo lá dos aumentos e aumentando, né? A gente tava fazendo 4 pontos e um aumento. Agora, a gente faz 4 pontos e uma diminuição. Então, como que é essa diminuição? Eu já fiz aqui 4 pontos, 3, agora 4. A gente diminui assim, chama diminuição invisível, né? A gente pega a perninha de cá, repare que o ponto tem essa perna e essa da correntinha, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar pegando aqui, ó, só nessa perninha de fora. A gente vem lá, né, do ponto onde a gente parou, passa a agulha, depois dá uma giradinha levemente, vai no pontinho da frente e repare que a agulha passou por dentro de duas perninhas. Vou puxar o meu fio, saio por dentro dessas duas, paro aqui com duas. Aí, vou e fecho. Isso chama diminuição invisível. Então, vou andar de novo 4 pontinhos, ó. 1, 2, 3 e 4. E aí, vou fazer de novo outra diminuição. Passa a agulha aqui na primeira, passa na segunda, puxa, passa por dentro das duas, laça e fecha as duas. Vou de novo, andar 1, 2, 3, 4. E vou fazer mais uma. São 6 ao total, né? Essa já é a minha terceira diminuição. Ainda falta fazer mais 6. Mais 3, aliás. Então, vou andar de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2 perninhas, passa por dentro das duas, fica com 2 e fecha. Essa já é a minha quarta. E agora, eu vou andar de novo. 1, 2, 3, 4. Eu vou diminuir de novo. Passo por dentro dessa, puxa e fecha. E agora, eu vou para a minha última diminuição, onde eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. E aí, faço a mesma coisa, pego essa, peraí, uma perninha só, essa, passo por dentro das duas, fico com duas e fecho. E agora, eu já cheguei aqui, ó, no final da carreira. Nessa daqui, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição. A primeira eu fiz 4, agora vamos diminuindo. Lembra que a gente foi fazendo, aumentando, né? E agora, a gente faz o reverso, né? A gente faz ao contrário. Então, aqui eu ando 3 e diminuo 1. Isso por 6 vezes, ó. Eu já andei, fiz uma aqui, 2, 3. Aí, já vou fazer aqui minha diminuição. 1, 2 e 3. Aí, vou fazer minha diminuição. Essa já é a segunda. Então, pessoal, eu vou continuar fazendo aqui. E quando eu terminar essa carreira aqui, onde eu tô fazendo 3 pontos e uma diminuição, eu volto com vocês pra gente fazer a próxima, que é a carreira onde a gente faz 2 pontos e uma diminuição, certo? Então, pessoal, lembra que eu fiz 8 carreiras repetindo, né, pra fazer o corpinho do passarinho, repetindo os 36 pontos, e aí parei na carreira 15. Na carreira 16, eu fiz 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, e aí fiquei com 30 pontos. Na carreira 17, que foi a que eu fiz agora, eu fiz 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, me restaram aqui 24 pontos. E agora, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição, né, já tenho um aqui, vou fazer mais um. E vou fazer uma diminuição, isso também 6 vezes. No final aqui vai me restar 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2 e fecho a diminuição. 1, 2 e diminuo.
2 e diminuo. 1, 2 e vou diminuir. 1, 2 e vou diminuir. E aqui me restou 18 pontos. Então, na próxima, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição, onde vai ficar 12. Essa foi a 18, deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Exato. Carreira 18, a gente fez 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E nos restou aqui 18 pontos. Agora, a próxima, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição e vamos ficar com 12 na carreira 19. Vamos fazer um ponto e uma diminuição. Eu já aproveito para botar aqui o enchimento, né? Porque senão o buraquinho vai começando a ficar pequeno. E aí depois é mais difícil da gente colocar o enchimento. Então, já vamos aproveitar. Encher ele bem. Uma dica, quando quiser o passarinho mais macio, menos enchimento. Mais durinho, mais rígido, mais enchimento. Se for fazer chaveiro, o ideal é que deixe ele bem mais cheinho. Pra ele não ficar entortando. Vai ajeitando, né? Porque o enchimento ele entorta um pouquinho. Agora, vou fazer um ponto e uma diminuição, onde eu vou ficar aqui com 12 pontos. Então, faço um ponto, uma diminuição, isso por 6 vezes. Um ponto. E outra diminuição. Aí, já vai ficando um pouquinho mais difícil quando a gente vai finalizando. É normal. Até o enchimento, às vezes, atrapalha um pouquinho. A gente empurra assim pra dentro, ó, com a mão. Um ponto e uma diminuição. Ponto. Uma diminuição. E cheguei aqui no final, onde eu fiz 6. Agora, eu vou fazer 6 diminuições seguidas, ó. Uma. Lembrando que esse um ponto e uma diminuição que eu fiz, eu fiquei com 12. E agora, eu vou fazer 6 diminuições, onde vai me restar depois 6 pontos, somente 6 pontos. Então, vou fazer 6 diminuições seguidas, ó, sem intervalo de ponto sozinho, entendeu? Só fazendo diminuição, ó, uma atrás da outra, até completar aqui as 6 diminuições. Pronto, vou finalizar aqui. E aqui eu tenho que restar 6 pontinhos só. Então, a gente confere antes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, já cheguei aqui no final. Se certifica se vai precisar de mais enchimento, se precisar, aproveitar que agora é o momento, porque a gente vai fechar aqui essa parte de baixo com um anel mágico invertido. Então, aqui a gente já aproveita para completar aqui, se tiver faltando enchimento, né? Deixar ele mais cheinho. E aqui a gente vai cortar esse fio. E vamos fazer agora o anel mágico invertido. Como vai ser mel, vamos lá. Pega a agulha de tapeçaria, ou a agulhinha que vocês tenham aí, que passe esse fio passe no fundo. Pronto, vamos fazer aqui o anel mágico invertido. A gente pega aqui a agulha, ó, de tapeçaria, e vai pegando uma alcinha só, ó, olha só. De cada pontinho, passa a agulha, né? Nesses 6 pontinhos que restaram aqui, ó. Pegando uma perninha só. E essa perninha de fora, ó. Só essa daqui. Passa, vai passando, ó, em todos eles. Os pontinhos que restaram. Às vezes sobra 7, 8, enfim. Mas o ideal é que fique 6. Quanto menor, mais apertadinho fica. Tá vendo? Eu passei em todos. E agora, eu vou puxar isso
Ó, repare como ele fecha, tá vendo? Esse chama anel mágico invertido. Aí, eu vou só dar mais uma reforçadinha, ó, passando o fio pra lá. Dou mais uma reforçadinha, né, pra esse aqui não desmanchar. E aí, a gente empurra, pode dar um nozinho também se quiser por dentro. Mas o ideal é que a gente empurra ele pra dentro, ó, e sai em qualquer outro lugar. Como a agulha é muito pequena, ela tá escorregando da minha mão. Peraí que eu vou passar aqui no outro lugar melhor. Pronto. Aí a gente vai dar mais uma puxadinha bem firme, que é pra dar uma afundada aqui. Porque essa parte de baixo ela tem que ficar funda, que é pro passarinho parar em pé, senão ele não para. Então, a gente puxa, né? Depois vai lá, esconde em outro lugar, mas puxa mais pra cima, ó. Até ele afundar um pouquinho. E depois vocês vão cortar o excesso. Se quiser fazer mais um cabelinho aqui, ó, esse é o momento. É só vir com esse fiozinho aqui pra cima, vai passando ele, até ele chegar aqui em cima. Nesse buraquinho, ó. Nesse buraquinho aqui. Onde tá saindo outro. Pronto, aí vocês vão cortar e depois vai abrir aqui, né, a linha pra ele ficar assim, com esse cabelinho aqui em cima, as peninhas do pássaro. Aí vamos escolher o ladinho depois pra bordar os olhos. O melhor ladinho aqui do passarinho, né, melhor posição aqui da parte da frente, onde esteja mais retinho pra gente fazer um bordado. Vamos fazer aqui as asas, né, do passarinho, que já fiz uma asinha, agora vamos fazer a outra asinha. Vamos fazer o anel mágico, fazendo aquele nó que eu ensinei no início, o mesmo que a gente faz no início pra fazer o pássaro. Vamos virar ele aqui, né, ó, como eu disse, né, lá no início, o fiozinho por cima do círculo. E vamos colocar 6 pontos baixos aqui dentro. 6 pontinhos baixos aqui dentro, que é o nozinho, na verdade, né, ó, passei minha agulha por dentro, puxei aqui o fio e dou um nó. Aí, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, vou puxar aqui essa perninha pra fechar. Aí, formou aqui o círculozinho, tá vendo? Aí, a gente vai fazer agora 6 aumentos, vão ficar com 12 aqui no final. 2 pontinhos em cada pontinho aqui de base, ó. Vamos botar 2 em cada, ó. 2 pontinhos baixos em cada pontinho aqui de base. Vamos colocando 2 em 2 em 2. Na segunda carreira. Ao final aqui, ficaremos com 12 pontinhos baixos. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento por 6 vezes. Ao final, ficaremos com 18. Então, aqui eu já tô com um ponto, aqui no próximo eu faço 2, ó. No mesmo lugar. Aqui eu faço um pontinho. Aqui no próximo, eu faço 2. Um sozinho, no próximo faço 2. Um sozinho, no próximo faço 2. Um sozinho, e no próximo faço 2. De novo, um sozinho. E no próximo faço 2. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Pronto, já tenho 18 pontos. E aqui a gente vai cortar esse fio, deixando um pedacinho pra gente costurar no pássaro. Temos aqui as asinhas e o passarinho, né? Então, vamos fazer agora o bico do pássaro. Com a linha laranja, uma sobrinha aí de qualquer linha que vocês tenham. Laranja, ou amarelinha, se não tiver laranja, enfim. A gente vai fazer, ó,
3 correntinhas, né? Uma, duas, três. Aquele inicialmente foi o nó que eu dei. Aí, eu vou laçar minha agulha, venho aqui no pontinho de baixo, ó, e vou fazer um meio ponto alto. Laço novamente, venho no outro pontinho daqui e vou fazer outro meio ponto alto. Prontinho, gente, aqui já tá pronto o biquinho do pássaro. O bico do pássaro é isso. Aí, a gente vai cortar aqui o fio, deixando um pedacinho pra costurar também lá no pássaro. E agora, nós vamos para o bordado dos olhinhos dele. Então, pessoal, eu fiz o seguinte, né? Demarquei aqui, fiz igual no outro. Vim fazer os olhinhos entre a 9 e a 10, né? Entre a carreirinha 9 e 10. Só contar aqui do início, ó, da cabeça do pássaro. Coloquei aqui, ó, os alfinetinhos pra demarcar aqui o lugar que eu vou bordar. Então, aqui eu deixei 6 pontos entre eles, né? Desse pra esse. E aqui eu fiz, ó, botei um alfinete aqui, pulei um e botei outro aqui. Então, são 3 pontos, 1, 2, 3. E aqui a mesma coisa, 1, 2, 3 pra cada lado. Aí, eu vou introduzir a agulha, eu peguei o fio aqui, ó, marronzinho. Vou entrar ele aqui atrás e vou sair aqui onde tá esse amarelinho, ó. Onde tá esse alfinete amarelinho. Deixando essa pontinha, ó, lá dentro do corpinho do pássaro, ó. Sem puxar muito, senão ele sai. E aí, eu vou entrar agora onde tá esse aqui, ó. O roxinho. Já vou tirar ele também. Feito isso, eu vou virar assim o passarinho e vou vir aqui pra cima. Eu já vou sair com a agulha aqui, ó. Pra fazer o bordadinho aqui do olho. Aí, já vou passar a agulha aqui por dentro, ó. Pra já ir arqueando aqui, ó, esse olhinho. Tá vendo como ele fica arqueadinho? Sem puxar demais, senão ele vai virar um V. Eu não quero que ele vire um V, eu quero que ele fique curvadinho assim, ó. Então, aqui eu vou entrar de volta, ó, passando por cima do fiozinho, ó. Tá vendo que eu tô cobrindo assim, passando por cima, envolvendo ele, ó. Só que entrando de novo no mesmo lugar. E agora eu vou sair aqui no cantinho pra fazer os cílios, ó. Os cíliozinhos do olhinho dele. Ó, bem de leve, sem puxar muito forte. Senão, vai virar um Vzinho e fica feio. Aí, depois que saio aqui, eu venho aqui no de cima, ó. No cantinho, como se fosse na diagonal. Saio de novo aqui no cantinho do olho, ó. Também sem puxar muito, pode deixar meio soltinho, que é pra ele ficar encurvado, ó. Ó, ele fica assim meio encurvadinho. E vou de novo no outro de baixo, ó. Só que agora na linha reta do olho, tá vendo? Eu fiz assim, agora eu tô fazendo assim, ó. E aqui eu já vou sair aqui no roxinho. Então, aqui eu já saio aqui no roxinho, no alfinete roxinho, ó. Eu já vou tirar ele também. Ó, já saí aqui, então eu tiro ele e puxo delicadamente, sem apertar demais, ó. Aí, aqui já tem o olhinho pronto, que bonitinho. Saio nele aqui e vou entrar no branco aqui, ó, no mesmo lugar dele. Feito isso, já tiro ele e entro e saio aqui no de cima, ó, na carreirinha de cima, ó, numa linha acima. Depois disso, sempre com muito cuidado, sem apertar demais, passo minha agulha por aqui, ó. E vou puxando delicadamente para ele ficar arqueado, ó. Feito isso, entro de volta no mesmo lugar. E vou sair aqui no cantinho, ó, pra fazer os cílios do cantinho de cá. Puxando sempre com muito cuidado para ele ficar somente arqueadinho, né? Sem apertar muito. Ó, que bonitinho. E agora, eu vou fazer na diagonal, né? Subindo aqui, 1, 2... Sai desse buraquinho, vem pra esse buraquinho aqui de cima. E já saio de volta aqui onde eu estou, onde tá o fio, ó. Depois que eu faço isso, ó, pra ele ficar arqueadinho, lembra de deixar bem soltinho. A gente vai fazer agora na linha reta, que é aqui, ó, nesse furinho de cá. E aí, também bem soltinho, ó. Aí tá pronto, ó, o bordadinho dos olhinhos. E eu vou sair aqui no cantinho, cortar o excesso. E vamos costurar o bico do pássaro.
Para costurar o biquinho, a gente vai centralizar, né, o bico aqui, ó, entre os olhinhos, bem na linha dos olhos mesmo, né? Vou pegar aqui, ó, nesse cantinho e vou sair nesse de cá, ó. Tem 3 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3. Vou sair aqui. Aí, entra de novo aqui, ó, no cantinho de cá. Essa pontinha depois a gente vai também botar ela pra dentro do passarinho. Ó, desse jeitinho aqui. Aí, volta de novo. Vou entrar e sair de novo aqui, ó. Pra costurar essa parte do meio. Ó. O biquinho, ele fica solto, viu, gente? Ele é só assim mesmo. Aí, vou agora fazer o acabamento, né, dessa pontinha. Passando ela lá pra dentro, ó. Saindo em outro lugar e cortando o excesso. Ó, puxa ela bem. E tá prontinho, ó. O bico, né? Falta agora costurar as asinhas do pássaro. Ó que bonitinho que vai ficando. As asinhas nós vamos costurar também aqui na linha dos olhos. Né? A gente costura aqui, ó, na linha dos olhinhos, igual esse. Deixa um espaçozinho de uns 2 ou 3 pontinhos e costura na linha dos olhos aqui, ó. Um aqui e o outro do lado de cá. Deixa aqui, ó, 1, 2, 3 e costura aqui, dá 2 pontinhos aqui, ó. E idem pro lado de cá, na mesma altura, ó, dos olhinhos, tá vendo? É bem simples, gente. Do jeito que eu costurei o biquinho, vocês vão costurar aqui a alcinha, ou digo, as asinhas. Eu vou costurar o meu aqui e já volto com vocês. Costurei aqui as asinhas do meu pássaro. Se vocês quiserem colocar um rabinho nele, vocês fazem uma outra asinha dessa e costura aqui embaixo, ó, na parte de baixo, quem quiser fazer. Aí pode colocar que fica legal também. O meu eu vou fazer só desse jeitinho mesmo. E agora nós vamos colocar a argolinha, né? Porque ele vai ser um chaveiro. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui mesmo a gente vai pegar, ó, aqui atrás onde tá esse rabinho, né, do cabelinho. Eu vou puxar aqui meu fio, ó, e vou fazer umas correntinhas aqui, até da altura que eu quero do meu chaveiro. Eu vou aproveitar, ó, fiz uma correntinha ali pra amarrar, já vou dar um nó aqui bem firme, porque esse aqui é um chaveiro, né, pra que não solte, ó, um nó bem firme. E depois essa ponta aqui, eu vou colocar ela pra dentro e cortar o excesso, então por isso que eu tenho que dar esse nó bem firme aqui. Aí depois eu vou empurrar essa ponta aqui lá pra dentro e cortar. Agora a gente vai fazer umas correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, vou fazer o seguinte, vou pular aqui, fiz 20, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou vir aqui, ó, 10, 11. E vou fazer pontos baixos, ó, até voltar lá onde eu iniciei. Pontos baixos, ó, desse jeitinho. É pra deixar isso aqui mais firme, essa alcinha aqui, pra não correr risco de nunca quebrar e perder o pássaro. Pronto, cheguei aqui e vou fazer o quê? Cortar esse fiozinho. Puxo ele, vou introduzir ele lá pra dentro e vou dar um nó. Ó, vem aqui pra dentro. Vou
vou sair aqui, puxo bem. Dá uma ajeitadinha para ele ficar bem firme. E vou fazer a mesma coisa com aquela ponta que eu disse, também porque eu vou esconder ela. Pra dar um nozinho. E sair aqui, ó, junto com essa ponta, no mesmo lugar. Porque aqui eu vou dar um nó bem firme, pra que não corra risco de nunca soltar isso. Aí depois que eu der esse nó, eu vou puxar ele, ó, pra deixar ele bem firmezinho. Se quiser aproveitar e botar mais cabelo, né, mais peninha aqui na cabeça desse passarinho, dá pra utilizar ainda, ó. Essas daqui, ó. É só vir com a agulha e sair ali. É só vir aqui com a agulha, ó. Pega o fiozinho, bota a agulha. E sai aqui, ó. Onde a gente tá fazendo as peninhas. Ó. Sai aqui, corta. Depois abre ele. O pássaro praticamente tá pronto. Aí aqui é só desfiar, né, a pena, a linha, na verdade, ó, abrir aqui as tramas pra fazer as peninhas. Ó, aí vai ficar com esse cabelinho. Aí prontinho, aí agora a gente vai só colocar a argolinha do chaveiro. Prontinho. Pronto o chaveirinho de pássaro, para colocar em mochilinha, para dar de lembrancinha, para colocar a chave de casa, né? Chave do carro, enfim. Dá para fazer dessas duas formas, tanto com olhinho bordado, como com olhinho de trava de segurança. Aí fica ao critério de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas. E não deixe de se inscrever, de dar aquele like, dar aquela força aqui pro canal. Um abraço, até o próximo vídeo.